Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 10 de maio de 2025, e hoje quero mandar um abraço para a Ana Santos, para o Rodeci de Souza, o Pascoal, o André, o Félix Ribeiro e meu irmão João Batista. Quero aqui rezar uma Ave Maria pelo pontificado do Papa Leão XIV. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E ontem foi essa oração que, quando ele foi apresentado, disse que era devoto de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, e lá, na sua apresentação, ele pediu que Nossa Senhora, a sua proteção sobre o seu pontificado, e assim rezou. Que Deus, pelo Espírito Santo, possa abençoar o pontificado do Papa Leão XIV. E o evangelho de hoje é de São João, capítulo 6, versículo do 60 ao 69. Naquele tempo, muitos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que os discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta de nada. As palavras que eu vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no tempo de Jesus, finalizando aqui o discurso do pão, do capítulo 6 do Evangelho de São João, que começa com a multiplicação dos pães, e Jesus vem mostrando que é o pão da vida, que ele é aquele que dá a vida, quem come da carne e bebe do seu sangue, não morrerá, mas terá a vida eterna. E no evangelho de ontem nós vimos que Jesus diz que meu corpo é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Então, isso escandalizou alguns dos discípulos e eles vão dizer: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Porque, meus irmãos, Jesus é o Filho de Deus, é o Messias. Quantos sinais Jesus deu para que nós pudéssemos acreditar nele? Mas muitas pessoas dizem que têm fé, mas são céticas. Só querem acreditar vendo, e mesmo vendo ainda não acredita, porque aquele povo viu Jesus. E nós, se nós não acreditamos em Jesus pela fé que nós não estamos vendo, é isso que Jesus quer mostrar. Fé não é aquilo que Tomé tinha, que disse que só acreditava se vê. Jesus disse: felizes aqueles que acreditaram sem ter visto. E muitas vezes, como eu falei, nós queremos colocar limites no poder de Deus. Ora, Jesus deixa bem claro, durante esse capítulo 6, a sua presença na Eucaristia. Que o corpo e sangue de Cristo presente nas espécies eucarísticas é o próprio Cristo. E quem não come dessa carne e bebe desse sangue, não terá a vida eterna. Isso é muito claro.
Jesus está falando sem arrudeios, sem metáforas, sem linguagem de figura de linguagem. Não. Jesus disse: se você não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não herdará a vida eterna. Por isso essas pessoas se escandalizaram e disseram que as palavras de Jesus eram duras. E Jesus vai dizer que é porque eles não tinham fé. Assim como muitos hoje em dia fizeram como esses aqui, que foram embora, não quiseram mais saber do Cristo, porque eles não criam. Jesus disse: algum de vós que não creem, e sabiam quem era, os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. É por isso que eu vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que fosse-lhe concedido pelo Pai. E a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andaram mais com ele. Assim, quantas pessoas que deixaram a igreja de Cristo, deixaram a fé verdadeira fundada na igreja de Cristo para viver as aventuras do mundo, da igreja do mundo, da igreja de outras pessoas que não viveram o Cristo, que deixaram de lado a tradição dos apóstolos, que deixaram de lado a doutrina do Cristo, que deixaram de lado o caminho da vida eterna, que deixaram de lado a Eucaristia. E isso é muito triste, porque são essas mesmas pessoas que dizem: onde é que está isso na Bíblia? Está aqui, João capítulo 6. Está bem claro. E muitas pessoas deixam o corpo e o sangue de Cristo para ir atrás de um pão de padaria. Ora, onde é que é a igreja de Cristo como sacramento? Onde é que o corpo e sangue de Cristo está presente realmente? Nós temos os milagres eucarísticos para provar mais uma vez. Não basta Jesus dizer, mas nós temos os milagres eucarísticos que a ciência não consegue explicar, onde a hóstia se transforma no corpo vivo. E aquele corpo, não, se colocar no microscópio, aquele corpo tem vida. E as pessoas deixam de viver a fé verdadeira para viver com falta de fé. Vão embora como esses discípulos que deixaram o Cristo, que não quiseram mais ser discípulos do Cristo, porque as palavras de Jesus eram duras. E Jesus vai se voltar àqueles que são fiéis, aos 12, porque esses outros, Jesus tinha muitos discípulos. Lembre-me de passagens que Jesus envia 72 discípulos em missão, mas Jesus se volta para os 12 e pergunta: vós também quereis ir embora? Essa pergunta é feita para nós também, no dia de hoje. Nós queremos viver comendo do pão verdadeiro, comendo da carne de Cristo que alimenta a nossa alma, bebendo do sangue do Cristo derramado na cruz, que lava e purifica o nosso espírito e que nos conduz à vida eterna, que nos dá a vida eterna? Ou queremos ir embora porque a palavra de Jesus é dura, causa escândalo para aqueles que não têm fé? Porque aqueles que forem fé, aqueles que forem embora, e aqueles que não acreditam na presença real da Eucaristia, do corpo e sangue de Cristo, também não têm fé. Por isso eles não acreditam. Mas Pedro vai dizer: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Que profissão de fé linda! Não tem outra alternativa, não tem para onde ir. Se nós quisermos verdadeiramente, a vida eterna é na igreja do Cristo. Fora da igreja não há salvação, por causa dos sacramentos.
Porque Cristo foi que instituiu os sacramentos na sua igreja. E somente na Igreja Católica que nós temos a sucessão apostólica. Por isso, meus irmãos, que nós tenhamos fé, que nós possamos professar como Pedro, que nós não temos lugar para ir, que nós cremos firmemente que Cristo é o Santo de Deus. E somente através da Eucaristia nós alcançamos a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos.